Oi, pessoal. Você já se viu na iminência de concluir um projeto que você vem trabalhando há muito tempo com bastante êxito? Ou então que você, por um motivo de dispersão, você não concluiu do jeito que você queria? Pois bem, quando isso acontece é porque o mundo está agindo na nossa vida. O arcano, o mundo está agindo na nossa vida. Bom, pessoal, o arcano o mundo, ou a carta o mundo, é um arcano que eles traz uma energia, traz uma força de realização. A gente consegue realizar muito, muito mesmo. A gente consegue começar um projeto e dar sequência nesse projeto, nunca queimando etapas. Sempre seguir a sequência desse projeto até a conclusão dele. O ápice desse arcano, ele é a conclusão, uma conclusão muito bem sucedida. Mas para concluir um projeto, a gente sempre precisa elaborar, planejar as etapas desse projeto. Então, tudo começa lá no arcano 1, lembra? No arcano mago. Ele é o start, né? Ele começa. Quando a gente chega, aí a gente imagina todo o... É legal fazer esse exercício. A gente imagina os arcanos maiores, a gente imagina ele como etapas, como cada arcano é uma etapa e traz uma determinada característica, as suas dificuldades, as suas potencialidades, as suas facilidades, né? Então, até chegar no 21, olha só que legal. A gente começou com o arcano Mago, que é o começo de tudo, e hoje, no segundo dia da série, a gente está falando do mundo, que é a conclusão de todo o projeto, que provavelmente foi um projeto que começou no Mago e está sendo concluído no mundo. Então, o arcano, o mundo, ele traz pra gente além dessa capacidade, dessa vontade de concluir os projetos, né, o projeto que a gente está realizando, ele também traz pra gente, não é exatamente uma sorte, mas ele traz pra gente sempre uma ajuda exterior. Por exemplo, quando a gente está em cada uma das etapas, pode vir alguém e falar alguma coisa pra gente que vai despertar em nós uma intuição ou vai dar aquele clique que a gente vai conseguir aplicar no projeto para que ele tenha um desenrolar mais facilitado. A gente está aqui falando de projeto, mas a gente pode imaginar também esse arcano na nossa vida afetiva. Toda a vida afetiva da gente, todo o começo de relacionamento é um começo. E a gente passa por esse relacionamento, durante o tempo de relacionamento dele, a gente passa por todas as etapas. Mas quando eu falo de projeto aqui, é porque fica mais fácil entender o que a gente consegue materializar efetivamente, que a gente consegue colocar na prática e que depende muito mais de nós do que de nós e de uma outra pessoa. Embora o relacionamento mesmo, ele já é essa forma que vai ter começo, meio e fim. Ou não vai ter fim. O fim é quando a morte chega. Mas de qualquer forma ele é concluído. Mesmo que seja quando a gente passa dessa vida para uma outra, ele é concluído nessa vida, né? Então são todas as etapas. Mas vamos voltar lá para o projeto. Então eu sempre tenho uma ajuda para realizar esse projeto da melhor forma possível, porque esse arcano mundo, ele é extremamente perfeccionista. Como ele já passou por várias etapas do caminho dele, ele sabe quais são as forças que ele pode contar e o que essas forças têm de luz e o que essas forças têm de sombra. Então ele consegue lidar com elas, mas nesse meio do caminho, além de toda essa inteligência e esse cabedal de conhecimento que ele também tem uma ajuda exterior, que pode ser essa intuição que foi despertada por alguém, o cara teve um clique lá, falou alguma coisa que fala, que é uma questão de sincronicidade também.
era a informação que eu precisava para fazer isso. Às vezes a pessoa não falou muito, ela falou o que ela tinha, o que ela imaginou, mas você vai dar, a gente que está vivendo a vibração do arcano, a gente vai viver e vai colocar, vai ter novas ideias, novos insights. Essa ajuda pode vir também de uma pessoa que efetivamente nos ajuda com a sua experiência, com a sua maturidade nesse sentido, né? Maturidade no sentido de realizar, né? Que provavelmente já realizou, já fez, e tá lá e acaba ajudando a gente. Não que ela seja o nosso mentor e que ela esteja lá disponível para isso, mas ela é uma pessoa que ela já tem uma experiência, tem uma maturidade nesse sentido, maturidade no sentido de já conhecer, e traz para a gente todo esse conhecimento que ela tem, ou nos ajuda com parte desse conhecimento que ela tem. Mas tudo conspira para que nós realizemos efetivamente, que nós concluamos toda essa jornada, né? A jornada desse herói que começou um projeto lá atrás. Uma outra característica desse arcano é que ele é muito equilibrado mental e emocionalmente, e é muito inteligente. Essa inteligência não é só uma inteligência mental ou intelectual, é também uma inteligência emocional. E ele tem essa inteligência emocional porque ele programou já. A inteligência emocional, na verdade, a gente constrói ao longo da nossa vida. E quando a gente está passando pela vibração do arcano 21, que a gente já viveu várias etapas, já passou, já construiu com várias etapas e tal, a gente adquire essa inteligência emocional porque a gente já meio que sabe como superar, né, determinadas as dificuldades que aparecem. Então elas não provocam muita. Quando nós estamos vivendo a luz do arcano, ela não provoca muita. Não provoca insegurança. Quando na sombra, sim. O arcano ele se sente inseguro, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Então, é um arcano que realiza bastante, ele tem que ser muito focado e ele tem muita inteligência emocional, porque ele tem foco. Se ele tem foco, ele sabe como fazer, como realizar, ele desenvolve, né? Ele usa essa inteligência emocional que ele tem. Bom, esse arcano, o que tem de sombra nesse arcano, a gente já falou sobre luz e sombra num vídeo anterior. Eu vou deixar aqui o link para vocês acessarem esse vídeo, porque ele é muito esclarecedor. E aí a gente vai entender o que é a luz e o que é a sombra. Quando esse arcano vive a sombra, ele pode sim ser inseguro, ele pode sim dispersar, porque a insegurança faz com que nós dispersemos. A gente fica o tempo todo procurando meios de nos sentir seguros e a gente não inicia os projetos que a gente tem que começar. E quando a gente começa e no meio desse caminho pinta uma insegurança, a gente também tende a retrair. E nessa retração nossa, a gente começa a dispersar. Então, é um arcano que diz assim, você começou um projeto e você tem todos os elementos para você concluir. Então, quando ele aparece no jogo ou num mapeamento de personalidade, ele mostra exatamente essa força. Você começou, você tem possibilidade de concluir. E ele traz os elementos para a nossa conclusão, né? Ele faz com que a gente consiga usar tudo que a gente tem para a conclusão desse projeto. Bom, finalizado o projeto, conseguimos concluir, ou é um relacionamento ou é um projeto profissional. Estamos bem porque fizemos o que podíamos e fizemos da melhor forma. Realizamos o projeto de acordo com o que a gente tinha, que a gente planejou, então ele está concluído, ele está perfeito, ele não tem nada, ele terminou. Quando você termina assim com êxito, você sente uma leveza tão grande do dever cumprido, que é fantástico. Todo mundo já deve ter sentido isso na vida. Você sente que você ganhou mais energia para ir para uma etapa superior. Um exemplo legal disso é quando você conclui o ensino médio.
tem todas as etapas. Se você parar para pensar no seu ensino médio, quem já concluiu, tem muita gente que está concluindo ainda, ou que não ingressou, mas não importa isso. Em todas as, se não foi no ensino fundamental, a gente também passou por todas as etapas e concluiu. O concluir, a conclusão é o Arcano 21. Quando a gente está no ensino médio, e para ir para o ensino médio, que é uma etapa superior ao ensino fundamental, você precisa de todo aquele conhecimento e passar por todas as etapas para você fechar essa caminhada. Quando a gente vai e aí, assim sucessivamente. Quando você está no ensino médio, você fica lá aprendendo, passando por todas as etapas, e chega uma hora que você conclui. E para você ingressar na faculdade, a faculdade é um nível superior, por isso que é chamado de nível superior também. Ele é um nível superior onde você já vai começar a buscar a sua profissão, você vai começar a trabalhar para se formar, para dar formação para você mesmo, para você dar início na sua profissão, executar a sua profissão, que é o que você escolheu. Tem uma coisa muito interessante aí, que também é questão do arcano, que, por exemplo, nesse mesmo exemplo de formação profissional, de formação escolar, ele é muito... Se a gente parar para pensar, muitas vezes não é incomum isso acontecer. O jovem sai, ou a gente sai do ensino médio e já pula para o ensino superior. Esse arcano, ele demanda também, quando ele conclui, ele fica tranquilo, tal, mas ele é impulsionado a começar um novo projeto. Só que é inteligente demais da parte dele se ele tiver esse período de maturação. Porque se ele souber exatamente o que ele tem que fazer depois, não vai ter problema, ele vai conseguir fazer todas as etapas, começar e concluir. Ao contrário, quando a gente não sabe muito bem o que a gente quer. É muito comum a gente começar a faculdade e voltar para trás, querer outra coisa. Aí eu começo essa nova faculdade, esse novo curso, e aí no meio do caminho eu descubro que também não era aquilo que eu queria. Então eu não concluo nada, né? A gente não vai dar valsa, na verdade, né? A gente não está preparado ainda, a gente ainda não descobriu, ainda não finalizou, não teve o tempo de maturação, e esse tempo que eu estou dizendo não é um tempo cronológico, é um tempo nosso, é um tempo nosso mesmo. Tem gente que já nasce sabendo, quando é criança já sabe o que vai fazer. Eu conheço várias pessoas que na infância já sabiam o que iam fazer. Eu mesma já sabia o que eu ia fazer. A minha formação é jornalista, eu sou jornalista, e quando eu tinha 13 anos, eu falei para minha irmã que eu ia ser jornalista. De onde eu tirei isso? Né? Eu já sabia. Então, quando eu fiz o ensino médio, fui para a faculdade, eu já sabia que eu queria ser jornalista. Mas então, todo mundo tem que ser... Esse tempo não é cronológico, é um tempo de maturação. É alguma coisa que faz com que nós amadureçamos e que a gente consiga ver o que é que a gente tem para fazer, qual é a forma que a gente tem para contribuir com a sociedade. Eu contribuí como jornalista durante 20 anos e sou taróloga há 25, então eu sempre fiz as duas coisas ao mesmo tempo e eu sempre soube o que eu quis fazer. Pois bem, gente, é assim que funciona o Arcano 21. O Arcano Mundo, a gente tem que executar o que a gente tem, concluir os nossos projetos. E a gente também é muito importante que se faça isso, mesmo que é muito comum também a gente querer dar sequência à nossa formação. Então eu concluo a faculdade e depois eu vou para uma pós-graduação, eu já pulo para o mestrado, e depois eu vou para o doutorado. Não tem problema nenhum fazer isso, é ótimo fazer isso, é excelente, desde que você já pegue o seu conhecimento e comece a aplicar. Já pega a sua contribuição, porque todo o universo conspirou para que você conseguisse concluir esse projeto. Você tem que pegar e devolver isso para o mundo, devolver isso no coletivo em que você vive. O que o universo espera de nós é exatamente isso. Nós não nascemos a passeio. Não estamos aqui de férias. A gente está aqui para se formar, para trabalhar.
devolver para o mundo toda a facilidade que ele nos traz, todas as possibilidades que ele nos dá. Então, é importante que nós, assim que nós percebemos que concluímos um projeto, concluímos uma nova etapa da nossa vida, a gente tem que tem que pegar todo esse cabedal de conhecimento e botar para fora. Ou é ensinando, ou é executando, mas a gente tem que fazer. Esse é o arcano, o mundo. Ele fecha um ciclo. E ele fecha porque ele é o último arcano dos arcanos maiores. O tarô é dividido entre maiores e menores. São os arcanos maiores e arcanos menores. Esses arcanos, os arcanos maiores, são os arcanos de formação nossa mesmo. São eles que dão as nossas características e que nos apresentam situações, o que a gente está propenso a viver. Os arcanos menores são as situações efetivamente. Então, eu posso viver uma situação, uma situação mesmo na minha vida, uma situação no dia que eu tenho a força, estou vibrando na força do arcano mundo ou de qualquer outro arcano do grupo de arcanos maiores, tá bom? Eu já queria, antes de encerrar, eu quero falar para vocês que essas duas cartas que estão aqui, elas são diferentes apenas na estética, mas a composição delas é a mesma. A gente vai ver uma figura feminina, ela está entre uma figura geométrica que parece ser oval, tem um nome, mas eu esqueci qual é, e também isso não tem a menor importância, mas de qualquer forma são semicírculos unidos. E essa figura feminina está exatamente no meio desses dois centros. Isso significa, na simbologia, que ela está usando, ela já conhece as duas polaridades, a polaridade ativa, que é a masculina, e a polaridade passiva, que é a polaridade feminina. O homem tem determinadas características e a mulher tem outras. Então, quando a gente junta os dois, a gente dá a possibilidade de uma nova geração, de gerar uma nova vida. Então, a gente tem tudo que a gente precisa para gerar uma nova vida. E essa figura feminina aí no centro desses semicírculos, ela simboliza essa fertilidade para começar alguma coisa nova. Porque eu já tenho tudo que eu preciso para começar algo novo. Eu consigo finalizar e deixar reservada uma energia para começar de novo. Até porque depois do mundo, o arcano que vem em seguida é o louco. E o louco, ele tá disperso, concluiu, tá tranquilo, tá de férias, e depois ele vai começar uma outra etapa. Que aí começa tudo de novo, e começa com o mago. Mas é sempre num nível acima, sempre num nível superior ao que a gente estava vivendo. Encerro por aqui o arcano de hoje, a nossa dose diária de tarô. E vou pedir para vocês, já avisar que está no IGVT e também está no meu canal do YouTube, todos os vídeos que a gente está gravando. Vou pedir para você me seguir, me segue no YouTube e participa, gente, participa, porque isso tudo que eu passo para vocês é fruto de todo estudo que eu faço. Então, eu gostaria que vocês, é muito inteligente, é muito interessante que você absorva esse conhecimento, porque aí tem de tudo um pouco. Tem simbologia, tem mitologia, tem astrologia. Então, de tudo, em cada interpretação que eu faço, eu trago um pouquinho de cada coisa. Eu tenho certeza que é muito interessante, do alto da minha humildade, de verdade, porque eu estou cada vez caminhando mais e aprimorando meu conhecimento e sempre disposta a disponibilizar. E é isso que eu estou fazendo, estou disponibilizando o pouco que eu já consegui, tá bom? Eu agradeço muito a presença de vocês, agradeço demais, sou muito grata por vocês estarem aqui me acompanhando e até amanhã. E amanhã será outro arcano que a gente ainda não sabe qual é, porque eu estou fazendo escolhas, não estou escolhendo, eu estou tirando aleatoriamente, tá? Provavelmente
os arcanos que estão aparecendo aí estão sintonizados com a gente de alguma forma por uma questão de sincronicidade, tá bom? Eu agradeço mais uma vez e me despeço aqui, tá? Um grande beijo e até amanhã.